Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. No nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois os verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicar e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando a muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas dessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e um muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos, 26 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês. Primeira Timóteo com 6 capítulos e Lucas com 24 capítulos. Capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, é o primeiro livro de hoje, para a meditação de todos vocês, contém 25 versículos. Lembrando que nós trabalhamos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 4 do livro de 1 Timóteo tem 16 versículos. Fidelidade e diligência no ministério, transmitindo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco se aproveita, mas piedade para tudo é proveitosa, segundo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação.
Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 15. Lucas, capítulo 15, é o segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Capítulo 15 do livro de Lucas contém 32 versículos. A parábola do filho pródigo. O Senhor Jesus continuou: certo um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração 1. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de começar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja tem para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação. E boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. E os números que eu sortearei, que eu falarei primeiro hoje, são os números ímpares, os rebanhos de números ímpares, e logo após eu falarei o par. 29, 41, 30 e 42, 29, 41, 30 e 42, Primeira Reis com 22 capítulos,
capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Capítulo 14 contém 31 versículos. Aías prediz a ruína de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse Jeroboão a sua mulher: levanta-te, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, aquele que falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te declarará o que há de acontecer a este menino. A mulher de Jeroboão fez o que ele mandou, e foi à casa de Aías em Siló. Ora, Aías já não podia ver, os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua idade. (27, 43, 28 e 44). 27, 43, 28 e 44. E o livro é o livro de 2 João, com um capítulo. Para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Segunda João, com um capítulo para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. (17, 53, 18 e 54). 17, 53, 18 e 54. O livro é o livro de Oséias, com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 3. Oséias, capítulo 3, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias de segunda a sexta você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Oséias, capítulo 3, contém 5 versículos. Oséias se reconcilia com a esposa. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas,
Mas assim eu comprei por 15 pedras de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo, muitos dias não te prostituirás, nem serás de outro homem. E assim eu quero ser também para ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Jonas com 4 capítulos. Capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Jonas, capítulo 2, contém 10 versículos. A oração de Jonas. Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu disse: banido estou diante dos teus olhos. Todavia tomarei o olhar para o seu santo templo. 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1, que contém 20 versículos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do versículo 24. Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27. Joel capítulo 1, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. A invasão de gafanhotos. Foi cortada a oferta de cereais, a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, lavradores, uivais vinhateiros sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Jó com 42 capítulos. Jó capítulo 16. Capítulo 16 contém 22 versículos. Jó então respondeu: Jó, tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores, lastimáveis, não terão fim as vossas palavras inúteis. Ou o que é que vos irrita para responderdes assim? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em um lugar da minha? Ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a minha cabeça?
21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 3. Primeira Crônicas, capítulo 3, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Primeira Crônicas, capítulo 3, contém 24 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Primeira Crônicas, capítulo 3, os descendentes de Davi. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Aminon de Abinoam, a Jazlita; o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias de Abital; o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, onde reinou 7 anos e 6 meses. 33 anos reinou Davi em Jerusalém. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Filemão, com um capítulo. Que contém 25 versículos para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, sejam com o vosso espírito. 35 e 36. 35 e 36 são os rebanhos. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70. Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 35 e 36. Capítulo 2 do livro de Gálatas contém 21 versículos. Depois, passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé. Levanto também comigo a Tito, e subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. (33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38).
Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1, para o rebanho santo, de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 1 do livro de Esther contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Foi isto que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, neste tempo assentando seu rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. E no terceiro ano de seu reinado deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Estavam perante ele os chefes do exército da Pérsia e Média, os nobres e os governadores das províncias. Por 180 dias mostrou-se ele as grandes riquezas do seu reino e o resplendor e glória da sua majestade. 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 8. Juízes, capítulo 8, para o rebanho santo, de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Juízes, capítulo 8. Que contém 35 versículos. A ira dos efraimitas contra Gideão. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Ele, porém, lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são os restos das uvas de Efraim melhores do que a colheita de Ebezer? O Senhor Deus vos entregou nas vossas mãos os líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação ao que fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou essa palavra. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 21, Segunda Reis, capítulo 21, para o rebanho santo, de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Capítulo 21 do livro de Segunda Reis contém 26 versículos. Manassés, rei de Judá. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Efísiba. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as práticas dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a construir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um pódio sagrado com o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e os serviu.
construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 9, Apocalipse, capítulo 9. Para o Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Capítulo 9 do livro de Apocalipse contém 21 versículos. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante do Senhor Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta aos quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles: 1,69, 2,70, 1,69, 2,70, 1,69, 2,70. O livro de Zacarias com 14 capítulos. Capítulo 3, Zacarias capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo 3 do livro de Zacarias contém 10 versículos, A quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes este traje sujos. E a Josué disse: veste, tenho feito que passe a ti a tua iniquidade, te vestirei de trajes finos. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. E contém 14 versículos. Jaguai amado, Esaú é detestado. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão o meu nome, um incenso, uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis também que canseira e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Maldito seja o enganador. Maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre as nações.
Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 2, Ruth, capítulo 2, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Levantando-se ela para recolher a espiga, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre os molhos deixei a recolher, não a censureis. Tirais também dos molhos algumas espigas e deixais ficar para que a colha, não a repreendais. Esteve elas respigando naquele campo até a tarde. Então debulhou o que havia apanhado e foi quase um efá de cevada. Levou para a cidade e viu a sua sogra que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que sobrava depois de fartar-se. Perguntou-lhe a sogra: onde colheste hoje, onde trabalhaste? Bendito seja aquele que fez caso de ti. Então Ruth relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. 15, 55, 16 e 56. Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca, abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. João, com 21 capítulos. Capítulo 16. João, capítulo 16, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 16 do livro de João contém 33 versículos. Últimas instruções aos discípulos. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue, por isso cremos que vieste do Senhor Deus. Respondeu o Senhor Jesus: credes agora? Mas vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61.
E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando o livro de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem do número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês. E a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, haja renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja Santa Santos, através dessa ministração da Tua Santa Palavra. E é o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, ó Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Terceira João é o penúltimo livro, e Provérbios. Terceira João com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do seu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno, Senhor Deus, bem farás. Provérbios com 31 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 11 é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Provérbios capítulo 11, que contém 31 versículos. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vinda soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. A riqueza nada vale no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Enquanto vocês mentalizam, eu vou ler mais uma denúncia. A denúncia de número 93, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém que acrescentar a estas coisas, Deus fará. Vi sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas disse, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nessa passagem do Apocalipse capítulo 22, o Senhor Jesus testifica de que quem acrescentar
adulterar ou omitir qualquer parte das escrituras da Bíblia Sagrada não vai receber pragas e maldições. Não só vai receber pragas e maldições nessa vida, como também vai perder a salvação e a vida eterna livre. E se seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé que ele está te guiando não está adulterando e acrescentando e nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 93, entre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 54. Das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade ao Espírito Santo falar ao coração de todos vocês nesse momento. Você que mentalizou 1 Timóteo capítulo 4, você que mentalizou o 14, Lucas capítulo 15, você que mentalizou o 9, 1 Reis capítulo 14, você que mentalizou o 12, 2 João capítulo, o livro de 2 João com um capítulo, você que mentalizou o 7, o livro de Oséias capítulo 3, você que mentalizou o número 2, a mensagem está no livro de Jonas capítulo 2, você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Joel capítulo 1, você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Jó capítulo 16, você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de 1 Crônicas capítulo 3, você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de Filemão. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Gálatas capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Esther capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de Juízes capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de 2 Reis capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem está no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Ruth, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de João, capítulo 16. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 11. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 84. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do Senhor Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afastaste. Essas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos que toda a igreja que praticar ou omitir, repreender, uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelos livros de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, feitas pelas 2 igrejas virtuais, pois está escrito em um dos livros presentes na mensagem que haverá maldições aqui na terra, em todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa de práticas ou omissões que estão descritas nestes livros.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que você e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando nenhum dos livros citados nessa mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data do lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 45 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinando a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou ler um aviso para todos vocês. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir um dos templos físicos em sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovantes e ofertas de dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que diverde medido, vos medirão também. E lembre-se de pedir também às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. 1 Timóteo 4, 14, Lucas 15, o 9, 1 Reis 14, o 12, 2 João, o 7, Oséias 3, o 2, Jonas 2, o 13, Joel 1, o 15, Jó 16, o 22, 1 Crônicas 3, o 21, Filemão, o 5, Gálatas 2, o 17, Esther 1, o 18, Juízes 8, o 6, 2 Reis 21, o 10, Apocalipse 9, o 19, Zacarias 3, o 4, Malaquias 1, o 20, Ruth 2, o 3, Ageu 2, o 16, João 16, o 8, 3 João, o 11, Provérbios 11. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ofertante, membro de uma das igrejas virtuais e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja Saleta Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos na madrugada na @Igreja Bendita, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das escrituras sagradas, para você adquirir conhecimento, material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais
de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua aula para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, do México, da África do Sul, da Rússia, do Canadá, Uruguai, Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Moçambique, Angola, vocês da França, da Espanha, do Japão, da Argentina, da Itália, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.